Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Senhor Jesus. Nessa mensagem nós vemos que nós recebemos esse comissionamento de Deus de cultivar e guardar aquilo que Deus nos tem confiado, né? Verdade. Onde Deus nos tem colocado e o que Ele tem nos confiado. Isso realmente é muito importante porque quando nós não cultivamos e nem guardamos, isso mostra que você não está dando o devido valor, a devida atenção e pode acontecer de você perder, pode acontecer de você abandonar, acontecer algo trágico, né? Acontecer um dano. Porque se você não está cultivando nem guardando, por exemplo, se for um objeto, né? Vai ficar empoeirado, vai enferrujar. Então, você tem um carro, você precisa cultivar e guardar, né? Às vezes tem que trocar o óleo, tem que encher o pneu, tem que cultivar e guardar. Na vida espiritual também, nós precisamos cultivar e guardar aquilo que Deus nos deu, né? Verdade. Porque senão nós vamos acabar cair na velhice espiritual, na mordidão e não vamos seguir em frente porque nós não estamos cultivando. Verdade. O que é cultivar a terra, né? É você estar trabalhando na terra, né? Você tem uma plantação. Quando surgiu o pé de espinho, você vai lá e arranca o pé de espinho. Você está cultivando, senão daqui a pouco vai encher de pé de espinho na sua terra. Então você está guardando a terra, você está cultivando. E nós também precisamos ser realmente guardados, né? Amém. A Bíblia diz assim, sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Esse coração não é como o Givaldo falou, o físico, né? Mas é o centro dos nossos pensamentos, né? Diz que é constituído da nossa alma, mente, vontade, emoção, mais consciência. Então, se nós não o guardarmos, né? Certamente nós vamos por caminhos tortuosos. Verdade. E algo muito interessante que o Givaldo falou é do documento. Você tem uma terra, mas se alguém foi lá e você assinou, ele pediu, assine aqui, você assinou e concedendo um pedaço de terra para ele, mesmo sem você souber, aquele rapaz que deu o documento que você assinou, a partir daquele momento ele vai ter direito sobre a sua terra. É algo legal. No mundo espiritual, é assim que acontece. Você veio para o Senhor, se converteu, pronto, está ali bonitinho diante do Senhor. Mas vai haver, a todo instante, o inimigo vai tentar quebrar algumas coisas aí, tentar pegar algum terreno, algum documento para tomar posse em algumas partes da sua vida. Verdade. E se você assinar, aí você vai estar dando autorização para Satanás agir na sua vida naquele determinado ponto. Tem uma pastora chamada Tânia Tereza, eu vi esse vídeo, até postei no TikTok já tem uns 2 anos, né? Que ela dá muitas palestras sobre essa área. E teve um pastor jovem que ele estava na internet e de repente apareceu no anúncio uma página de promiscuidade, pedofilia. E ele decidiu ficar naquela página, ele não saiu rapidamente, ele ficou e depois foi consumindo aquilo e ele deu autoridade para que os espíritos malignos que estavam sob a ação daqueles donos da página agir na vida dele. E de repente ele disse que quando viu uma criança começava aqueles desejos que ele não suportava, ele era um pastor. Ele começou a lutar contra aquilo e se afastou do cargo, não quis mais ministrar a palavra, não quis mais servir na igreja, disse que ele era uma bênção, não quis mais nada daquilo porque estava afundado na promiscuidade. Aí chegou ao conhecimento dele a fama dessa pastora, né? Ele viajou e foi ter contato com ela e ele disse, pastora, eu já fiz de tudo. Eu quero que você ore aqui para Deus me levar, eu quero morrer se eu continuar com esse sentimento. Então, para você ver como realmente estava... Ele deu tanto terreno que ele não conseguia, por si mesmo, se libertar. E acho que com muito jejum, com muita oração e também renúncia da parte dele, ele conseguiu restaurar o seu ministério de volta e ser libertado. Mas por quê? Tudo começou com uma permanência ali, né? Uma aceitação. Ele ficou naquelas páginas e de repente ele se tornou um escravo. Tem uma frase que diz assim, ó, o mundo te oferece liberdade, assim como o caçador oferece comida ao passarinho debaixo de uma arapuca. Passarinho, comida, né? Quando ele vai, eu nem sei como é a arapuca, acredita, é lá embaixo, né? Aí cai na armadilha, né? Então ele foi comer o milho, né? E ali quando comeu o milho, tem uma parte em falsa, né? Que ele cai
e perdeu a liberdade. Aí diz assim: o mundo te oferece liberdade, assim como o caçador oferece comida ao passarinho debaixo de uma arapuca. É uma armadilha. Quando você menos espera, você é um prisioneiro. As leis de Deus não são prisões para tirar sua liberdade, mas sim muros para te proteger do mal. Então, quando nós quebramos a lei, pelo que vemos, pelos pecados, você abre o espaço da legalidade. Satanás não age se não houver legalidade, ele só age se você dá brecha. Se você dá brecha, você deu terreno e agora você precisa reconquistar. Se deixar a mente passiva, ele vai ter autoridade sobre sua mente, sobre os seus pensamentos. Infelizmente, muitos estão nesse estágio e não sabem como lidar, né? Então, o inimigo começa a ganhar, porque alguns pensam, eu já sou crente, sou batizado, já não vai acontecer nada. E quantos crentes você vê aí que, infelizmente, acontece de ter uma vida lá embaixo porque não soube lidar com a batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Por isso que Jesus disse, orar e vigiar a todo tempo, né? Então, graças ao Senhor por essa palavra, que de fato nós precisamos cultivar e guardar, né? Para que o inimigo não ganhe espaço, né? Há 3 anos atrás, eu fui chamada para atender um jovem pastor de 25 anos de idade. Pastor de jovens de uma igreja grande. Esse rapaz era santo. Esse rapaz subia no altar e pregava santidade para os jovens. Pregava casar virgem, entregar-se para a esposa no dia do casamento. Ele estava noivo e estava cumprindo o que pregava. Namoro puro. Sempre para proteger-se, levava alguém quando saía com a namorada. Fica noivo, sobe no altar, prega a santidade. Um dia esse rapaz vai para a internet fazer pesquisa para dar administração para os jovens e entra um spam e ele abre um clique aqui por qualquer coisa lá e abre num site de pornografia infantil. E ele se demora. Primeiro ele é impactado, talvez perplexo, fica ali. Depois ele acha interessante figuras. Ele começa a ver e fica excitado com aquelas figuras. Sabe por quê? Porque aquele site está infestado de demônios. E ele parou ali naquele lugar. E eu disse a você que é pelos sentidos que entra. É pelos olhos. Pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, por tudo que é buraco. E sabe o que acontece? A partir daquele momento, ele começa a ter desejo sexual por crianças. Quando ele nos procurou, faziam 5 meses que isso tinha acontecido. Esse rapaz estava magro, de tanto jejuar, envergonhado, abatido, não sabia o que fazer, porque dia e noite ele pensava em sexo com crianças. Ele falou para nós, assim, para mim, para o pastor Otto, olha, eu não sou isso, eu não sou isso. Eu sou santo. Eu estou assim há 5 meses. Mas eu não sou isso. Eu virei outra pessoa. Ele disse, eu tenho desejo pelas crianças da igreja que eu punho no colo, filhos de amigos meus. E eu tinha carinho de pastor, agora eu tenho desejo sexual pelas crianças. Ele disse, outro dia chegou um casal amigo nosso lá de casa com um bebê, passou pro meu colo para orar com a criança. Eu fiquei excitado com o bebê no meu colo. E ele dizendo isso em choro, em pranto. Ele disse, pastores, eu estou confessando para vocês o que eu fiz. E eu quero que vocês orem comigo. Eu sei que vocês trabalham nessa área. Agora eu quero fazer um pedido para vocês. Se eu não ficar livre, se a misericórdia de Deus não me alcançar para me dar essa libertação que eu preciso, eu quero orar em concordância com vocês para vocês pedirem a minha morte. Porque eu prefiro morrer do que praticar o que o meu coração está desejando. Eu não bullying nenhuma criança, mas eu desejo todas as crianças que chegam na minha frente. E nós tratamos daquele menino e ele ficou bem. Ele está casado hoje, de volta para o púlpito. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque ele foi para o território do inimigo, você pode entender? Imagine um cara vestido de Flamengo, dos pés à cabeça. Camisa do Flamengo, boné do Flamengo, bandeira do Flamengo, tênis do Flamengo, tudo do Flamengo. E é dia de Flá e Vasco. E aqui está a torcida do Vasco. Ninguém gosta do cara do Flamengo. Aí eu pego esse cara e boto ele no meio da torcida ali. Ele vai apanhar até dizer chega. Satanás olha para aquele rapaz e fala, ah, não é esse o santo. Não é esse o libertador. Não é esse que fala para os jovens contra a pornografia. Eis que ele está na nossa área. E é um segundo. É um minuto. Quando você nasce para ser libertador. Até no banheiro público, você tem que entrar olhando para baixo porque está escrito porcaria na porta. Você tem que ser radical na santidade. Agora Deus, queridos, é tão misericordioso que Deus devolve o Espírito. Ele tem um plano para quem sai do plano. Ele tem um segundo plano. Ele tem uma segunda chance. Ele tem uma segunda oportunidade. E tudo que Ele quer é que você volte a ser a pessoa que Ele planejou no coração que você fosse.
Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. E coabitou com ela. Meu Deus. O consagrado, 20 anos governando Israel. 20 anos libertando Israel. Vai para o território do inimigo. Gaza é o território dos filisteus. Até hoje, em Gaza, o calcanhar de Aquiles daquele povo. Onde a afronta é maior, em Gaza. Sansão vai a Gaza, vai no território dos filisteus. E deita com uma prostituta, está escrito aqui. Queridos, eu falei para vocês, na segunda-feira, quando um homem se deita com uma prostituta, ele se torna uma só carne com ela. Quando Paulo fala, você tem um espírito, não se une uma prostituta. Porque o espírito que está nela não é o mesmo que está em você. E o teu espírito não vai se transferir para ela, mas o dela vai se transferir para você. Um homem se deita com uma prostituta, se torna uma só carne com ela, e nessa hora os demônios entram. Aí esse homem vai para casa, toma banho, fica limpo, cheiroso. Existe um ditado do mundo, lavou da novo, ele pensa que é assim. E ele se deita com a sua esposa. E sabe o que acontece? O demônio que foi transferido para ele agora é transferido para a esposa. E o sexo que eles tinham, saudável, começa a ser desvirtuado pelo diabo. De várias maneiras Satanás pode agir. Pode trazer a frigidez sexual nesse casamento. O sexo que era maravilhoso, acaba. Pode trazer a promiscuidade. Pode também acontecer dessa mulher começar a ter desejos por outro homem. Porque o espírito de prostituição que o marido traz para ela começa a agir, fazendo ela ter desejos sexuais por outro que não é seu esposo. E não demora. O adultério se instala em ambos. Aí o respeito vai embora, a dignidade vai embora. Os projetos para uma herança bendita vão embora. Tem mulher que você atende, que ela não sabe se o filho é do marido ou é do amante. Porque ela engravidou e estava tendo relação com os dois. Atendemos uma pessoa agora nos Estados Unidos, ela não sabe de quem a menina é. E não sabe se deve ou não deve contar. Eu falei, minha filha, conte. Abre teu coração, libera isso para tua filha. Porque quando ministramos a filha disse, eu vivo sonhando que a minha mãe chega para mim com um documento e a pombagira que me acompanha a vida toda foge a hora que a minha mãe me apresenta o documento. É a verdade. Sansão vai a Gaza e se deita com uma prostituta. O santo, o consagrado, o separado, o cheio do Espírito Santo, que não era para beber bebida forte nem comer coisa imunda, acaba de deitar com uma prostituta. E o corpo dele é contaminado pelo espírito de prostituição, porque versículo 4 diz assim, depois disso, aconteceu que você fez sua mulher do Vale de Sorek, chamada Dalila. Quer dizer, depois de uma vem outra, porque Dalila era outra prostituta. E um abismo chama outro abismo. E um abismo chama outro abismo. Ministramos um casal, na cidade de Recife, que começou com o adultério dele. Depois vem a pornografia visual em casa para os dois, esquentando o casamento com vídeos e filmes pornográficos. Depois vem o adultério dela. Depois que já está escancarado mesmo a promiscuidade dos dois, agora o relacionamento é alimentado com uma terceira pessoa. Nas noites de relacionamento ele sai, vai para a avenida, contrata uma prostituta, traz para casa e os três fazem sexo juntos. E um abismo chama outro abismo, queridos. E tudo começa com o adultério dele. Sansão vai a Gaza, se deita com uma prostituta e agora vai para a cama com Dalila. Agora presta atenção. O cara está no leito da prostituta, que fala para ele, como que eu posso acabar com você? E ele ensina um jeito mentiroso e ela faz o jeito mentiroso para acabar com ele. E junta os inimigos para acabar com ele. E quando ele descobre que ela não estava brincando, que ela estava falando a verdade, que ela queria subjugá-lo, acabar com ele, o que era para esse homem fazer? Volto para a minha santidade. Saio desse lugar aqui. Saio da cama da prostituta. Mas não foi. Ficou. Permaneceu. Às vezes você vai atender uma pessoa que está vivendo uma situação de promiscuidade. E ela fala, mas eu ainda preciso voltar lá e resolver esse negócio. Coitadinha da minha amante. A minha esposa já sabe mesmo. Já está tudo perdido na minha casa. Mas eu não posso largar essa moça assim, desse jeito. Larga agora, meu filho. Pega o telefone, liga para ela e fala, acabou aqui. E arranca o número dela do seu telefone, troca o número do seu telefone. Não, mas não é assim, pastora. Como não é assim? Você acha que você pode brincar no território do inimigo? Sansão achou que podia. E ele fica. E Dalila fala outra vez, Sansão, você me mentiu. Eu não consegui subjugar você. Me fala em que consiste a sua força para que você possa ser amarrado. E ele mente de novo. Ele diz, com cordas novas. Se me amarrar com cordas 0 quilômetro, eu fico amarrado. De novo Dalila amarra. De novo Dalila põe os inimigos no quarto. De novo ela grita, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele acorda e os filisteus estão lá, mas ninguém pega porque corda não prendia o libertador. Tendão fresco não prendia o libertador. Deus estava dando chance a Sansão de pular fora. Mas ele estava cego. Fica cego. Lembra que eu falei quando falei para você do adultério de Davi? Quantas vezes eu perguntei, Deus, por que o Senhor demorou tanto para mandar o profeta lá? É porque quando o homem está apaixonado, enrabixado, seduzido, ou uma mulher, não escuta ninguém. Faz loucura, deixa a família, deixa filhos, deixa tudo. E Sansão estava assim, não via nada, só via o sexo de Dalila.
E ela, mais uma vez, Sansão, você está mentindo para mim. O que eu posso fazer para amarrar você e você não escapar mais? E ele mente mais uma vez. Se você me descer as 7 tranças com urdidura de uma teia especial, assim, você vai ter a minha força nas suas mãos. E de novo ela faz, amarra, chama os filisteus, bota no quarto e grita de novo, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E de novo ele se levanta e não fica preso, porque nada prendia o libertador até aqui. Deus estava dando tempo para ele se arrepender. Aí, Dalila age com manipulação. Ele tinha 2 graves problemas. Ele não resistia sexo, promiscuidade, e não resistia a uma manipulação. A manipulação é um ato em que é praticado com o intuito de obter um resultado determinado. É uma condução de uma ação obtendo favores determinados, resultados determinados. E Dalila geme. E ela fala assim, versículo 15. Como você pode dizer se me ama, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Ou seja, eu já te enganei 3 vezes, seu bobão. E você não abriu o olho, não caiu sua ficha. Como você diz que me ama e não entrega a sua força na minha mão? Importunando a ela todos os dias, com suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. O que ele tinha que fazer? Fugir. Ficou impaciente? Ótimo, aproveita e foge. Mas não vazou fora não, meu irmão. Quando eu vejo uma mulher geme, Dalila ela geme. Ai, Sansão, você não me ama, prova o seu amor para mim, fala comigo, Sansão, me conta o seu segredo. Quando eu vejo uma mulher gemendo demais, sabe o que eu lembro? Quando você ministra pessoas que foram do candomblé, no candomblé existem demônios, exus, que se manifestam como crianças. Eles não são crianças, como eles não são mulheres nem são homens. São todos anjos caídos. Mas eles tomam o trejeito de seres naturais. E alguns tomam o trejeito de crianças, exus mirins, Cosme e Damião. E sabe quando eles se manifestam? Eles gemem. Eu quero uma pipoquinha, eu quero um docinho, um sorvetinho, um guaranazinho. Quando eu vejo uma mulher gemendo, eu lembro desses exus mirins, sabia? Eu falo pruma, minha irmã, fala direito. Conserta a tua fala, não geme não, mulher fala, e fala com voz bonita, bem arrumada. E Dalila geme, e geme, e geme, e Sansão entrega. Ele diz assim, versículo 17, descobriu-se-lhe o coração e disse, nunca mais subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E nessa hora, acabou a história. Dalila amarra ele, corta o cabelo dele. Ah, então o cabelo é o símbolo do nazireado? É o símbolo da consagração? É a mesma coisa que pegar a aliança e tá, joga fora. Quando a pessoa joga a aliança fora, ela já jogou o casamento faz tempo. Faz tempo, ela já quebrou a aliança de vida. Quando ela joga o símbolo fora, já houve a quebra da aliança de alma, de espírito, de vida. E ela fala para Sansão, ah, então tá. Namora, Sansão dorme, corta o cabelo de Sansão, e os filisteus estão no quarto outra vez. Agora é a 4ª vez. Versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque já não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Diga comigo, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. Ele pensou que o Espírito estava nele ainda. Ele pensou que aquele Espírito que fazia 20 anos que estava dentro dele ainda estava nele. Você sabia que tem muita gente no meio da igreja que viveu bem, viveu em santidade um tempão e depois descamba para caminhos de promiscuidade, internet, pornografia visual, conversa torpe, e vem para o púlpito e prega e pensa que o Espírito está nele ainda? Mas não está mais. Ele está indo apenas na retórica humana. Se eu pegar qualquer advogado de primeira linha e der um texto bíblico e falar pregue sobre isso, ele prega. Ele vai estudar, vai pesquisar, vai fazer uma hora razoada e vai pregar. Mas não tem o Espírito. O Espírito já tinha ido embora de Sansão. E se o Espírito foi embora, foi a força. Ele virou um homem normal. Ele só era diferente porque ele tinha o Espírito. Entende? Ele só era um libertador e o inimigo só era derrotado. E ele era aquele exército inteiro reunido num homem só porque ele tinha o Espírito, só por isso. Não era porque ele era mais bonito que o resto de Israel. Não era maior, mais forte, mais alto. Ele era um homem comum. Talvez fosse até mais forte. Entretanto, nada mais do que alguns quilos a mais. Então, os filisteus pegaram nele, vazaram os olhos, o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. Vazaram-lhe os olhos, o cego no olho natural, porque no olho espiritual ele já estava cego desde o momento que ele foi para a cama com a prostituta. Os olhos dele estão vazados.
E ele vai para o cárcere rodar um moinho. Quem rodava moinho? Mulas. As mulas rodavam o moinho, as pedras de mó, para triturar os grãos. Agora o herói de Israel, o libertador de Israel, está preso, está amarrado. A promiscuidade amarrou o libertador. Não liberta mais nada, não faz mais nada, não se constitui em perigo mais para o inimigo. Está amarrado, quem amarrava está amarrado, quem prendia está preso. Quem assustava agora está assustado. E pior, preso no cárcere fazendo o papel de uma mula. Ele não vê, mas ele ouve. Ele ouve os sarcasmos das pessoas à volta. E aí, herói, virou mula. Agora, isso é pouco para Satanás. Sabe o que ele faz? Está escrito aqui. Versículo 25. Alegrando-se-lhe o coração, disseram, mandai vir Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere quando fizeram estar de pé entre as colunas. Ah, nós vamos fazer uma festa a Dagom. Vamos fazer uma festa ao nosso Deus. Porque ele nos entregou nas mãos o nosso destruidor. Queridos, vocês sabem o que isso significa? Que quando um libertador fica preso, ele não liberta mais ninguém. E ele que nasceu para o louvor da glória de Deus, vai nascer um libertador para livrar Israel do poder dos filisteus. E Deus vai ser glorificado na vida desse libertador. Vão ver Deus na vida dele. Que homem é este? Que autoridade é essa? De onde vem do céu? Glória a Deus. Ele que nasceu para o louvor da glória de Deus, sabe para que ele serve agora? Para o louvor da glória do diabo. Você pode entender? É isso que está escrito aqui. O libertador que cai, não liberta mais ninguém. E serve para o louvor da glória do diabo agora. Agora é festa no inferno. Vem Sansão, e vem. E colocam Sansão entre duas colunas. Ele está cego, mas não está surdo. Ele escuta tanta zoada, porque toda a Filistia estava na festa da Dagom. Aí Sansão pede para o moço botar ele entre duas colunas. Porque no coração dele já havia um arrependimento profundo. No cárcere, caiu a ficha de Sansão. Ele não nasceu para ficar preso. Ele nasceu para ser libertador. Caiu a ficha dele no cárcere. Ele disse, meu Deus, o que eu fiz do propósito de Deus para a minha vida? O que eu fiz da comissão que recebi? Da unção que recebi de libertador? O que eu fiz do Espírito que estava dentro de mim? Ele saiu e eu nem notei. Ele tinha um plano já. Quando ele pede para ficar entre duas colunas. E lá entre duas colunas ele olha, ele fala, Deus, me restitui o seu Espírito. Devolve a minha força. Porque não tinha sentido viver para ele fora do propósito para o qual ele foi gerado. A vida que parecia prazerosa na cama de Dalila, agora não tinha mais sentido. Eu disse na escola lá, Satanás nunca vai te oferecer um vidro de veneno com uma caveirinha e 2 ossinhos cruzados na caveirinha e falar, toma que você vai morrer. Ele vai te oferecer um bolo confeitado de chocolate com uma cereja em cima e o veneno dentro. O bolo de chocolate era Dalila, mas era Dagom que estava oferecendo Dalila. Vamos glorificar Dagom porque nos entregou Sansão. O santo consagrado agora está na mão de Dagom, não é na mão de Dalila. Dalila nem está mais no cárcere. E ele pede, Deus, me devolve o teu Espírito. Sansão entendeu, queridos, que não tinha sentido viver fora do propósito para o qual ele nasceu. E Deus devolve o Espírito. E a força volta. Porque a força não estava no cabelo, a força estava no Espírito. Sansão põe a mão numa coluna e põe a mão na outra. E eu creio que o Espírito veio dobrado agora. Porque havia tanta gente naquele templo. O teto do templo estava lotado. Lotado. Crianças, velhos, mulheres. Todos vieram para a festa. Todos. Vieram para honrar Dagom e envergonhar Jeová. Envergonhar o Senhor dos Exércitos. Todos vieram para dizer, pois é, o nosso Deus é maior que o Deus de Israel. E com o Espírito de volta, ele pega de um lado e pega do outro. E derruba as colunas. E o peso que estava sobre aquele teto faz aquele teto ruir sem as colunas. E a Bíblia diz assim, versículo 29. Abraçou-se, pois, Sansão com 2 colunas do meio em que sustinha a casa, fez força sobre elas com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava, e foram mais o que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então os seus irmãos desceram, toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele, e sepultaram entre Zorá e Saul, e no sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele Israel por 20 anos. 20 anos, 20 anos, depois vai para a lei da prostituta, depois vai para o cárcere, depois sai do cárcere, perde o espírito de volta e morre. Você acha que quando Deus gerou Sansão no coração dele, tinha planos que foi só 20 anos? Não. Tinha planos que Sansão envelhecesse. Fizesse 61 anos, como eu estou fazendo aqui, sendo libertador. Fizesse 70. Quando eu tiver 80, eu vou saber mais para arrebentar o inferno do que eu sei hoje. Porque todo dia eu aprendo um pouco. O plano de Deus não era só 20 anos, não. Era até a velhice.
O que eu quero dizer para você, querido, nessa noite da paz de Deus, é que você nasceu para ser um libertador. Você nasceu para livrar o mundo do poder de Satanás. Deus não faz coisa alguma na terra sem a igreja, sem os homens, sem as mulheres. Deus não age como um fantasma. Deus quer libertar os povos e é através de nós que Ele vai fazer isso. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ser consagrados. Ele vai mandar o Espírito. Nós precisamos ter discernimento de Espírito. Isso é um dom do Espírito. Autoridade espiritual. Amor, segundo o amor de Deus, pela prostituta, pelo caído, pelo perdido. Agora, se nós nascemos com esse destino, com esse propósito, e entramos pelo caminho da promiscuidade, vai embora a consagração, vai embora o Espírito, vai embora o destino, o propósito, vai embora o plano. Muitas vidas não são mais libertas, porque nós não podemos mais fazer isso. E o inferno fica em festa quando nós estamos presos. Aqui, em Curitiba, há 3 anos atrás, eu fui chamada para atender um jovem pastor de 25 anos de idade. Pastor de jovens de uma igreja grande. Esse rapaz era santo. Esse rapaz subia no altar e pregava santidade para os jovens. Pregava casar virgem, entregar-se para a esposa no dia do casamento. Ele estava noivo e estava cumprindo o que pregava. Namoro puro. Sempre para proteger-se, levava alguém quando saía para a namorada. Fica noivo, sobe no altar, prega a santidade. Um dia esse rapaz vai para a internet fazer pesquisa para dar administração para os jovens e entra um spam e ele abre um clique aqui por qualquer coisa lá e abre num site de pornografia infantil. E ele se demora. Primeiro ele é impactado, talvez perplexo, fica ali. Depois ele acha interessante figuras. Ele começa a ver e fica excitado com aquelas figuras. Sabe por quê? Porque aquele site está infestado de demônios. E ele parou ali naquele lugar. E eu disse a você que é pelos sentidos que entra. É pelos olhos. Pelo ouvido, pela boca, pelo nariz, por tudo que é buraco. E sabe o que acontece? A partir daquele momento, ele começa a ter desejo sexual por crianças. Quando ele nos procurou, faziam 5 meses que isso tinha acontecido. Esse rapaz estava magro, de tanto jejuar, envergonhado, abatido, não sabia o que fazer, porque dia e noite ele pensava em sexo com crianças. Ele falou para nós, assim, para mim, para o pastor Otto: olha, eu não sou isso, eu não sou isso. Eu sou santo. Eu estou assim há 5 meses. Mas eu não sou isso. Eu virei outra pessoa. Ele disse: eu tenho desejo pelas crianças da igreja que eu punho no colo, filhos de amigos meus. E eu tinha carinho de pastor, agora eu tenho desejo sexual pelas crianças. Ele disse: outro dia chegou um casal amigo nosso lá de casa com um bebê, passou para o meu colo para eu orar com a criança. Eu fiquei excitado com o bebê no meu colo. E ele dizendo isso em choro, em pranto. Ele disse: pastores, eu estou confessando para vocês o que eu fiz. E eu quero que vocês orem comigo. Eu sei que vocês trabalham nessa área. Agora eu quero fazer um pedido para vocês. Se eu não ficar livre, se a misericórdia de Deus não me alcançar para me dar essa libertação que eu preciso, eu quero orar em concordância com vocês para vocês pedirem a minha morte. Porque eu prefiro morrer do que praticar o que o meu coração está desejando. Eu não bulho nenhuma criança, mas eu desejo todas as crianças que chegam na minha frente. E nós tratamos daquele menino e ele ficou bem. Ele está casado hoje, de volta para o púlpito. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque ele foi para o território do inimigo, você pode entender? Imagine um cara vestido de Flamengo, dos pés à cabeça. Camisa do Flamengo, boné do Flamengo, bandeira do Flamengo, tênis do Flamengo, tudo do Flamengo. E é dia de Flá e Vasco. E aqui está a torcida do Vasco. Ninguém gosta do cara do Flamengo. Aí eu pego esse cara e boto ele no meio da torcida ali. Ele vai apanhar até dizer chega. Satanás olha para aquele rapaz e fala: ah, não é esse o santo. Não é esse o libertador. Não é esse que fala para os jovens contra a pornografia. Eis que ele está na nossa área. E é 1 segundo. É 1 minuto. Quando você nasce para ser libertador. Até no banheiro público, você tem que entrar olhando para baixo porque está escrito porcaria na porta. Você tem que ser radical na santidade. Agora Deus, queridos, é tão misericordioso que Deus devolve o Espírito. Ele tem um plano para quem sai do plano. Ele tem um segundo plano. Ele tem uma segunda chance. Ele tem uma segunda oportunidade. E tudo que Ele quer é que você volte a ser a pessoa que Ele planejou no coração que você fosse.